Pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar aqui a coletiva e falando logo como foi que iniciou a ideia da operação, certo? Há cerca de um mês, nós dialogamos no âmbito da Delegacia Geral, também com o delegado Matheus Zanata, né, da Superintendência de Operações, planejando uma operação de grande impacto, até mesmo no nome, né, como a gente denominou a operação, para que todos os colegas de todas as delegacias que apuram, né, algum tipo de crime violento passassem um mês tentando levantar os alvos de mandados, né, expedidos que se encontravam foragidos, ou até mesmo de mandados recentes, para que a gente separasse uma semana para dar aquela atividade intensiva para tentar cumprir esses mandados. Por que isso? Porque na nossa experiência como delegado, que já passamos por várias unidades policiais, nós sabemos que o dia a dia é muito corrido, você pede um mandado de prisão aqui, quando o mandado chega você tenta cumprir, às vezes não dá certo, o alvo não é localizado, aquele mandado fica guardado, você já vai para outro caso, e assim você não termina não dando total atenção, né, a um determinado mandado de prisão ou busca que foi expedido, né? E aí nós focamos nesse aspecto e muito mais voltado também para mandados relacionados a crimes violentos. Então, os mandados que foram separados por todas as delegacias da capital, interior, especializadas, tiveram mais esse foco de repressão à criminalidade violenta. Então, nós estabelecemos também que nós faríamos dentro de um período de uma semana, justamente porque se você deixar para um único dia, você perde muito. Por quê? Porque durante os levantamentos, a equipe está levantando ali o endereço do alvo e aí, vez ou outra, ele encontra o alvo. Aí você vai esperar? Não, você prende logo, né? Então nós colocamos isso. Então nós deflagramos essa operação no dia 25 de maio, né? Dia 25 de maio, nós começamos a contabilizar todas as prisões, né, ocorridas nesse período, né? E aí o que é que ocorre? Até ontem, quando nós estávamos aqui já no briefing, né, a gente já tinha 66 mandados cumpridos, né? Então até ontem nós viemos para o dia D aqui da operação com 66 mandados de prisão cumpridos e acho que ontem a gente estava com 8 armas de fogo apreendidas, né? Já com a deflagração de hoje, né, que é o dia principal, o dia que foi selecionado para cumprir a maioria dos mandados, nós conseguimos um número de prisão bem maior, bem como o número de apreensões bem maiores, né? E aqui eu já vou passar para vocês os números exatos do que foi catalogado aqui, né? Então agora, às 16 horas, quando nós terminamos de finalizar os números, né? Inclusive tem prisão que já ocorreu agora há pouco mesmo, né? Agora já depois de meio-dia. Então nós finalizamos a operação com 121 presos, né? Essas prisões ocorreram em Teresina e em mais 30 municípios. Tá, aqui consta 31 municípios, Teresina e mais 30 municípios. Nesse período nós apreendemos 16 armas de fogo, né? E apreendemos 8 veículos, né? Então, um saldo extremamente positivo, né? 53 mil reais em valores, né? E frisar aqui, desses 121 presos, importante aqui ressaltar, 30% deles são presos que respondem a tráfico de drogas, né? Ao crime de tráfico de drogas. 24% são por crimes contra a vida, né? Homicídio, homicídio principalmente, e feminicídio. 21% crimes contra o patrimônio, né? Então você observa aqui, ó, só tráfico, homicídio e crime contra o patrimônio deu aqui 75% dos alvos presos, né? Aí temos mais 7% por crimes de estupro, 5% por porte ilegal de arma de fogo e 11% por alguns delitos variados. Então, é um saldo extremamente positivo. Houve um engajamento aí de muitas delegacias, né? Em 31 municípios nós tivemos prisões. E é importante ressaltar que
esse saldo positivo, né, da operação, esse sucesso na operação, melhor falando, vem justamente no momento em que ontem eu conversava aqui com o secretário, Chico Lucas, e a gente já estava comemorando os dados de maio, né, porque maio estava, não tenho certeza de como ficou, mas ontem até meio-dia a gente estava só com 49 mortes violentas, né, no mês de maio em todo o estado do Piauí. Eu digo só, a gente, lógico que é muito ainda, a gente quer melhorar mais e mais esse nível, mas comparado a maio do ano passado, nós tivemos essa redução de 40%. Né? E ontem o secretário até me falando que ele já tinha estudado melhor dados, o mês em que houve menos de 50 homicídios no estado do Piauí teria sido no início de 2020. Então, para você ver, né? Então, isso nos deixou muito satisfeitos, né? Porque realmente está mostrando que o trabalho iniciado, né, em janeiro já está gerando frutos. Hoje a gente já está com redução de mortes violentas em relação ao ano passado. Apesar dos 2 primeiros meses terem sido ruins, a gente está conseguindo reverter. Então, ressaltar de todos os dados, a quantidade de prisões por homicídios, roubos e tráfico e a quantidade de armas de fogo apreendidas. Acho que são os principais destaques aqui que eu quero ressaltar aqui nessa operação, em que houve uma participação efetiva de, acho que acredito que pelo menos uns 200 policiais civis envolvidos nessas ações, né? Isso. E aqui está aqui o Célio, aqui, o gerente de polícia do interior, o Thales das especializadas, o Marcelo aqui da capital e o Zanata, que nos ajudou muito. E se vocês quiserem saber mais algo específico, a gente está à disposição. Delegado, das 30 cidades que o senhor acabou de citar, onde ocorreu essa operação, qual foi o tipo de criminalidade que foi mais registrado? E a região do Piauí, foi mais a questão concentrada na região sul ou norte do estado? Pode falar. Pedi para o Célio responder aqui do interior, que ele está com esses dados. De norte a sul, tivemos cumprimento de mandados, tá? Se destaca Piripiri, Esperantina e Floriano, 7, 5 e 5 mandados de prisão em cada uma, tá? E, notadamente, como o nosso delegado geral falou, os delitos de tráfico de drogas e o que a gente reitera, crimes ligados a delitos contra a vida, tá? Registro que no interior, mais uma vez, importante frisar, ressaltar, a redução de 40% no mês de maio, relativo ao mês de maio de 2022, tá? E a gente acredita que com essa quantidade de prisões no interior e a quantidade de ações em tantos municípios, o mês de junho, tá? Que também é um mês festivo, normalmente acontece situações em que a segurança pública precisa estar em alerta, né? Reforçar. A gente acredita que com essas ações agora, esse dia primeiro, a gente consiga impactar numa redução ainda maior nesse mês de junho. Aproveitar aqui a fala do Célio, a Piripiri aqui do interior foi a cidade que mais cumpriu, depois de Teresina, né? Então foram 7 prisões realizadas em Piripiri, que demonstra, né, o trabalho que nós fizemos. Acho que foi o município que nós cuidamos, né, com mais rapidez. Quando nós iniciamos, estava aquela onda de assassinatos, né? Ano passado foram 37 homicídios, né, para você ter uma ideia, em Piripiri. E nós conseguimos estabilizar isso. E a equipe lá continua, né, no mesmo ritmo que nós iniciamos no início do ano. Foram quantos em Teresina? Piripiri foram 7. Teresina foram 54 presos. E sobre Teresina, nós tivemos também mandados recentes, né, de crimes que ocorreram recentemente. Os mandados já foram expedidos, acho que até ontem mesmo, né? Houve um roubo ali sobre esses roubos que ocorrem no dia a dia da capital. Nós cumprimos 2 mandados ali na zona norte de assaltantes que estavam roubando vítimas ali na Ponte Estaiada. Inclusive foi alvo do delegado Marcelo. Nós conseguimos prendê-lo, 2. Um deles até tentou pular o muro lá, lesionou o braço, foi para o hospital e já está na central. Então, assim, foi um momento que nós atacamos aqui todos os tipos de crimes. Dessas mais de 100 prisões no estado, teve algum caso que chamou muita atenção na época do crime, repercutiu muito? Tem alguma... Olha, eu acho que sim, porque foram feitas dentro da Operação Impacto, né? As prisões do DHPP mesmo, né? Que foram realizadas ontem, né?
que foram 2 indivíduos, o Gustavo e Carlos Eduardo, né? Esses 2 indivíduos participaram do latrocínio da estudante Flávia, né? No início do ano, ali na Homero. E, na época, acho que vocês lembram, 3 indivíduos foram presos logo depois, foram autuados em flagrante. Inclusive, já respondem à ação penal, mas mesmo assim o DHPP continuou investigando para que a investigação alcançasse a todos realmente que tivessem a mínima participação no delito. Aí foi através dessas 2 prisões que chegou ao empresário, que foi preso, é isso? Ele é das 2 prisões que eu falo. O empresário é o Gustavo, né? Esse empresário do ramo de barbearia, né? Ele foi quem encomendou o veículo a ser roubado. Ele disse: eu quero o veículo X, com as características tais, né? O kit, né? Ele foi quem encomendou o veículo e deu apoio logístico para que os indivíduos fossem praticar o crime, né? Forneceu o carro, para ser mais exato, né? Encomendou o carro e forneceu o carro a ser utilizado no roubo. E o outro indivíduo, ele era motorista durante a ação criminosa, né? Ele também ocupava um dos veículos que estavam aí rodando na Zona Leste à procura de vítimas, né? Que é um indivíduo de nome Carlos Eduardo. Então, com a finalização desse procedimento, provavelmente ou certamente o Ministério Público deve aditar a denúncia, né, do latrocínio, né, uma vez que já está em fase de ação penal. Então, eu destaco que essas prisões foram bem relevantes e mostra aí que o quanto o nosso departamento de homicídios está profissionalizado, né, para não encerrar uma investigação ali só no flagrante. Eles tiveram indícios mínimos de que outras pessoas poderiam estar envolvidas e foram e conseguiram identificá-los. Delegado, o senhor citou aí no início que cerca de 30% das ocorrências elas foram registradas por questão do tráfico de drogas. Isso. E o senhor também citou sobre o êxito que a polícia tem obtido desde o início do ano. Qual o objetivo da polícia do Estado do Piauí? É de continuar fazendo o mesmo trabalho para que tenhamos mais êxito até o final do ano? Isso. Olha, a gente dialogando com o secretário, lá qual o objetivo principal? São vários, mas o principal mesmo é redução de morte. As mortes estavam ocorrendo mais em decorrência de quê? De briga entre indivíduos que se dizem faccionados, né? Quais são os crimes, na maioria, que esses indivíduos praticam? Roubo, homicídio, tráfico. Pode observar que são esses. Então, foi justamente o carro-chefe da operação. 75% dos mandados cumpridos são referentes a tráfico, homicídio e crime contra o patrimônio, né? Então, esse é o foco das ações, foi o foco dessa operação e acredito que a gente deve intensificar isso para que a gente chegue ao final do ano com um índice bem melhor. Delegado, a gente viu também que teve armas apreendidas, drogas. Caracteriza uma organização criminosa da capital, do estado de onde vinham essas armas? Essas armas foram apreendidas para ser especializadas, né? No interior também. Teve do interior também. Interior também. Era mais em situação de tráfico mesmo. Um 16 para garantir. 16 armas de fogo, né? Apreendidas, tanto no interior como na capital. Aquele de ontem mesmo. Tô pego. Ele é tráfico. Foram 2. 2 caras lá, irmã doce. Foi visando o tráfico. Foi? Foi 2 buscas que eu pedi para o tráfico de drogas. Ravi, aproveitando a sua pergunta, o delegado Talo, junto com a DEPRES, né? Exatamente. Ontem nós cumprimos na irmã Fala Dulce. mais alto aí. Ontem nós cumprimos 2 mandados de busca com apoio da DEPRE na irmã Dulce, né? Era visando combater o tráfico de entorpecentes, né? Apreendemos drogas nas 2 residências que a gente entrou e nenhuma delas tinha arma de fogo, um sujeito que já tinha mandado de prisão em aberto, condenação de homicídio e roubo. Então, o contexto das investigações de tráfico sempre estão relacionadas com esses crimes, né? Porque o tráfico fomenta essa questão de roubo e homicídios. A irmã Dulce é um exemplo claro dessa questão aí. Nesse aspecto, quando eu frisei a importância da apreensão dessas armas, é porque ela está em quase todos os crimes, né, esses crimes mais violentos. Ela está para garantir o tráfico, ela está para roubar,
ela está para cometer o homicídio, né? A estatística da operação, ratificando o que o delegado está falando, das prisões, 75%, como até mesmo ele já mencionou, foi somatória, tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio. Pois é, então assim, o que é que eu vejo? Que a gente está no caminho certo. Nós elegemos aqueles crimes que nós entendemos que são os crimes que são mais praticados por esses indivíduos aí, mais perigosos, que se auto-intitulam de faccionados. E quando a gente foca nesses delitos, nós vamos justamente atingi-los, né? E foi isso que aconteceu durante essa semana. Então, muitas prisões relevantes e vamos torcer aqui que o prognóstico aqui do Célio tenha acertado, que a gente tem um mês de junho aí, né, mais tranquilo, como maio já foi bem tranquilo comparando a maio do ano passado. Houve alguma resistência durante a operação? A resistência mesmo, não. Houve uma tentativa de fuga, né? Um assaltante aqui que estava roubando ali na Ponte Estaiada, quando a polícia tentou cumprir o mandado, ele saiu pulando o muro da vizinhança, caiu lá, lesionou o braço, mas nada demais. É importante frisar também, várias prisões decorrentes de sentença penal condenatória. Que significa, indivíduos já presos anteriormente, responderam na justiçação penal, a justiça os condenou, e agora a polícia faz seu dever de polícia judiciária e cumpre esses mandados de prisão para que esses indivíduos realmente paguem pelo crime que cometeu, agora já definitivamente condenados. Mais algum questionamento? Operações determinadas, vocês podem pegar tudo isso que nós falamos, nós temos um gráfico, né, que vocês podem pegar com a assessoria. A Aline vai mandar, tá? Aquele dashboard. Um gráfico bacana. Pronto. Obrigada. Ok?